reflexão aqui, que muitos agricultores eu vi chegar hoje de manhã. Alguns eu não via há mais de 30 anos. Alguns via de longe. Vi Roselita chegar aqui, de Lagoa Seca, Paraíba. De manhã, com os companheiros uruguaios, conversamos com eles. Mas eu gosto de fazer reflexões. Quando cheguei aqui de manhã, eu comecei a olhar isso aqui e ver chegar gente. E a minha preocupação primeira foi observar o semblante de cada um que chegava, com seus pequenos, alguns pequenos já grandes, alguns cabelo branco ou sem cabelo. Eu, na mesma hora que comecei a ver isso, a minha reflexão foi simples: voltar no tempo, voltar 30, 40 anos atrás, e perceber que aquela atmosfera de tranquilidade, de felicidade, de alegria, era totalmente diferente naquele 1980, 85, 90, porque ele estava tenso, ele precisava mudar e fazer algo novo. Ele tinha a incerteza, a incertidumbre. Sim, a incertidumbre, como se diz em Uruguai. E vocês não sentiam isso, mas eu estou levando vocês a sentirem isso. Hoje vocês estão felizes, porque vocês não estão em 1980, 90. Vocês estão em 2025. Mas por que eu estou indo ao passado? Qual é a finalidade de ir ao passado? É para ver o caminho que foi trilhado, o que foi construído. Porque vocês não construíram isso sozinho ou pessoalmente. Vocês construíram isso como um conjunto organizado que cresce dia a dia. E qual é a leitura agora? Eu não vou fazer a leitura para vocês de 2025. Eu vou fazer a leitura para vocês como se nós precisássemos entender 2065. Estão entendendo? Quais são os desafios? Lá atrás, em 82, nós quase não tínhamos pessoas originais, nativos. Hoje temos representantes. Temos os pequenininhos aqui felizes, alegres. E é um caminho que foi construído, que foi trilhado. E isso é bem bonito. Temos lideranças quilombolas. Temos agricultores conscientes em agroecologia, percebendo que houve um espaço e uma visibilidade. São palavras pesadas. E isso faz parte dessa realidade que está construindo. A pergunta é simples: como será em 2065? O que devemos fazer para ir lá? Se estamos hoje felizes numa atmosfera de alegria e felicidade de organização, como é o mundo lá fora nesse momento? Não nos atinge, mas é um mundo de muita incerteza internacional. Então nós estamos preparados. Nós temos 40 anos de preparação. Eu me lembro quando lá atrás começaram a falar de certificação e de empresas que apareciam, nós sempre temos que se preparar. E hoje vocês participam do melhor sistema com máxima autonomia de certificação, que é o melhor considerado no mundo pela União Europeia, e que fez frente a todas as empresas de certificação. Então, essa construção é um coletivo gigantesco
e vocês veem aqueles que estão ali, não mudaram nada, e você se sente assim emocionado quando te diz, não, fez isso, fez aquilo. Foi um coletivo que fez. Se foi feito é porque muita gente pôs no ombro, acreditou, e o desafio é maior agora. Por quê? Porque 2065 falta muito tempo, faltam 40 anos. E os desafios não são menores, são muito maiores. Compreendem isso? Se nós compreendemos isso, nós vamos rir com mais alegria, porque vamos trabalhar consciente de onde queremos chegar. Existem ditados, cada povo tem ditados. Os uruguaios, os argentinos têm ditados, aqui existem muitos ditados belíssimos. Existe um ditado russo que é bem estranho. Quem olha para o passado se arrisca a perder o olho. Quem não olha, perde os dois. Os russos são bem estranhos, trágicos. Então nós temos que correr o risco para projetar o futuro. O futuro está em vossas mãos. E vocês podem tudo. Por isso eu trago uma imagem. Essa palavra eu conversava com dois jovens agora e os pais deles. É Pindorama. O que é Pindorama? Pindorama é um nome que os indígenas davam para o Brasil. Mas a gente não aprende assim tradicionalmente. O Pindó, o Jeribá, o Babaçu, o Butiá, são as palmeiras. E Rama, o que quer dizer Rama em tupi? Rama quer dizer o espetáculo das palmeiras. Se nós vamos ao Pará, a coisa mais fantástica do Pará é que hoje o planeta é açaí. O planeta é açaí. Se nós vamos na Bahia, e os baianos dizem licuri. Se a gente vai no Maranhão, é babaçu. Se a gente vai no Brasil Central, nas Veredas das Minas Gerais, nos Goiás, é Buriti. Tudo isso são palmeiras. E o que são palmeiras? Eu brincava com dois jovens agricultores. Eu dizia, as palmeiras são monocotiledôneas. E como monocotiledôneas, as palmeiras têm um tecido diferente. Ela produz uma palha. E a palha da palmeira, quando fermenta, não eleva a temperatura. E a compostagem da palmeira, ao não levantar a temperatura, ela pode ser colocada em qualquer quantidade no solo, sem problema de esquentar as raízes e fazer ficar doente uma planta. Mas não é essa a vantagem. A vantagem é que uma lignina fica no solo durante 100 anos, sem se decompor, sem se destruir. Lentamente ela cria uma fertilidade, e essa fertilidade para nós é fundamental. Compreendem isso? Vocês veem que eu procuro usar uma argumentação científica, com linguagem simples e popular. Por quê? Porque tem que ser para todos. Eu não falo comigo mesmo na frente do espelho, não preciso disso. Mas se todos nós entendemos o que é uma palmeira e por que o espetáculo das palmeiras, nós vamos entender uma das coisas mais belas que existe na agroecologia do mundo, chamada terra preta de índio da Amazônia. Cuidado, na África também tem. E nós podemos fazer isso em qualquer propriedade nossa, seja no litoral, seja na terra da Mata Atlântica, em qualquer bioma. E o que representa hoje trabalhar com lignina para um camponês agroecológico? Significa sim, fixar muito mais carbono no solo e evitar todos os gases do efeito estufa e eliminar a dependência de um fertilizante sintético. Viram como é diferente? É bem diferente. Então, ali, eu coloquei 3 palavras ali que todos vocês sabem o que é. Em vez de estar escrito agricultura. Se eu pedir aqui, passar um papelzinho para cada um de vocês e pedir uma definição
definição, eu posso ter até um livro desse tamanho, tem que ele escrever, mas nunca está completo. Não é a definição completa de agricultura, porque a agricultura é tudo relativo ao campo. Tudo. E muito desse tudo nós ainda nem conhecemos. Está em desenvolvimento. Isso é agricultura. Todos sabemos o que é, mas não conseguimos definir. O que é saúde? É a mesma coisa. Sabemos o que é saúde. Procuramos a saúde, mas a definição é difícil. É a mesma coisa de uma palavra fantástica chamada liberdade. O que é liberdade? Então nós vamos trabalhar com agricultura, com saúde, com liberdade. É mais fácil. Isso é agroecologia. Eu nem me preocupo em definir a agroecologia. Por isso que, para nós, agricultura, saúde e liberdade é aquilo que um camponês precisa. Aquele senhor é muito famoso. É um indígena, um nativo mexicano. Emiliano é o nome dele. Ele dizia: a terra pertence a quem nela trabalha. E isso faz parte do artigo 23 da Constituição de um país chamado México. E é bonito isso, porque no México não se vende terra. E aprendi isso com os indígenas. Indo lá, eles me dizem assim: fica conosco. Eu digo: sou um ancião. Com tal forte a beça, fica conosco. Fazemos assembleia e você vai ter 5 hectares de irrigação e 15 hectares de sequeira. Eu digo: estarei sempre aqui, mas não preciso terra. Eu tenho todos os assentamentos do mundo. E é importante isso. Por quê? Porque nós vamos construir. Então, terra e liberdade. Isso passou a deixar de ser mexicano e passou a ser o lema da Revolução Russa. E nós não sabemos. Nós não conhecemos nada da Revolução Mexicana, nada da agricultura mexicana. Então nós precisamos entender isso. Um agricultor tem na sua base principal a terra, mas não a terra política de Zapata. Ele tem uma terra diferente. É a terra que evolui desde a formação do sistema solar, a criação da Lua, do planeta, e que a vida nessa terra vem. E quem é que faz isso? Vocês conhecem as vovós e os vovôs, melhor ainda. Quem forma todos os solos desse planeta não é um ser, é um casamento de 2 seres, é um conjunto. Os solos são formados por uma simbiose, linguagem da professora de biologia, uma simbiose. Os grandes formadores de solo são os líquens. E que é um líquen? O líquen é aquela barba de velho que está na laranjeira, é aquilo que nasce no tronco, meio cinzento, meio verde, alguns dourados belíssimos. E esse líquen é uma alga que faz clorofila e que sintetiza a luz solar. E que junto a ela surge um fungo que gosta de comer madeira, matéria que está em decomposição, porque ele é incompetente para sintetizar luz, mas ele é competente para decompor matéria orgânica. Então, essa simbiose, essa junção, cria o líquido. E agora a ciência descobriu que fazer o líquido, a natureza faz. Desfazer, a natureza desfaz. Mas nunca eles evoluem como um ser só. Por quê? Os líquens são os maiores indicadores que existem no mundo de poluição e de contaminação do meio ambiente. Quando um solo começa a ser destruído, sofre erosão, a primeira coisa que desaparece são os líquens desse solo. Porque dos líquens saem os musgos, e dos musgos sai a fertilidade. Mas quem faz essa união, se descobriu a ciência, é uma levadura. As levaduras é o terceiro ser que junta os líquens.
E aí nós vamos começar a perceber se trabalha e se trabalha melhor com a luz, a matéria orgânica e as levaduras catalisando para fazer os solos. É assim no Cerrado, na Caatinga, na Mata Amazônica, na Mata Atlântica e 99% dos solos do mundo. Então nós avançamos mais, avançamos bastante. E aí nós vamos ver tudo sobre DNA, sobre RNA. O líquen consegue viver a menos 80 graus de temperatura na Antártica. O líquido pode viver nas faldas de um vulcão, junto à lava vulcânica, e aguentar 90, quase 100 graus de temperatura, e ele sobrevive. Mas ele não consegue viver num ambiente que tenha um pouquinho de toxicidade, de veneno, porque ele regride, ele morre, ele retrocede. Então nós temos esse quadro, é de um homem que estudava muito, um alemão raro, que estudava as formas artísticas da natureza. Ernst Haeckel, pai da ecologia. Em 1902 ele fez um livro com esse título, As Formas Artísticas da Natureza. E olha a beleza que é. Essa é a capa do livro. São todos eles líquidos. E você pensa até que é uma bordadura, de tão lindo. Se nós entendemos isso, eu às vezes sou meio... Eu gosto de fazer isso. Eu gosto muito de ser duro. Quando o povo escravo no Egito foge do deserto, eles passam 40 anos procurando o caminho. E o que eles comem? Quem estuda, maná. E o que é maná? É um líquido que se forma num período especial no deserto. Isso é o maná. Então vocês veem aqui, são quadros belíssimos. Então nós temos isso. E por que o líquen é importante? Porque lá em cima está a montanha sagrada, o Kilimanjaro, 5 vulcões unidos. Os líquens das faldas formam, através da luz, a matéria orgânica. E escorre essa matéria orgânica e forma o quê? O rio Nilo. E esse rio Nilo, na garganta, tem alta velocidade. Na metade, perde velocidade e deposita quem? O humus. E ao depositar o humus, vai formar o quê? E lá embaixo, quando o humus chega no Mediterrâneo, no Oceano Salgado, ele se precipita. E o que ele forma? O manguezal. E o que é o manguezal? É a floculação do humus que forma a proteção ao mar, à costa e uma vegetação belíssima. Só tem um estado brasileiro que não tem mangue. Santa Catarina tem manguezal. O único estado é o Rio Grande do Sul, pelas baixas temperaturas do litoral. Só que o Brasil tem de 4 a 16% de todos os manguezais do mundo. E no manguezal é pura matéria orgânica, é puro humus da montanha. E o humus da montanha, e o que é o humus? O humus, diz a mitologia grega, Prometeu pegou um bonequinho, Prometeu é um titã. Ele pega um bonequinho e faz a semelhança dele e assopra. E esse bonequinho fica vivo. E ele o diz, humano, porque foi feito de humus. E nós dissemos depois, do humus vem o humilde. E o humilde quem é? O humilde é aquele que trabalha com humus. E para que ele precisa de humus? Produto do líquido. Porque o humilde transforma o sol em alimento através do solo. E a virtude do humilde qual é? A humildade. Prestem bem atenção, porque é grave isso. Estamos construindo conceitos. Existe uma coisa chamada humilhação. E de onde vem essa palavra humilhação?
quando alguém é atirado ao humus. Se o humus é importante, se é parte da história da vida, mas tem pessoas que são afastadas da humildade. E quando são jogados na humilhação, como forma de punição. A humilhação era uma atividade antiga que se jogava no militar, derrotado, quando se poupava a vida dele, porque senão ele passava a ser obrigatório, escravo da agricultura do dominador. Compreenderam isso? É importante poder refletir. Eu adoro usar imagens. E todo mundo diz, você mostra uma coisa e diz outra. O que é isso? Eu digo, antiglobo. É uma maneira antiglobo de ver as coisas, porque você tem que refletir. Lá em cima, 1606, um selo real. Por quê? Foi criado London Virginia Company, 1606. Por quê? Porque se conseguiu, no espaço de um território indígena na América, na Virgínia, plantar tabaco para quebrar o monopólio espanhol-português do tabaco, no fundo. Compreenderam? 1649, os agricultores ingleses são proibidos de cultivar as terras públicas e são expulsos. E eles dizem, a terra pertence a todos. Não. Vocês têm que comprar as coisas, porque a terra pertence aos nobres. 1649. Diggers e levelers. E aí começa a desaparecer os camponeses ingleses. 1776, Adam Smith escreve um grande livro, A Riqueza das Nações. Na Inglaterra já não existe mais camponeses que transformam o sol em alimento. Um alemão vai para a Inglaterra em 1865 para escrever um livro sobre a riqueza e os meios de produção. E até hoje é uma confusão, que tem uns que não entendem o livro e não entendem o alemão. É um manifesto. Mas o que acontece antes daquilo ali? Esse senhor, vocês não conhecem, ninguém agrônomo conhece. Esse é o pai da agronomia alemã. E nós tínhamos que conhecer, porque Liebig para nós é tudo. Esse é um médico chamado Albrecht Daniel Theiler. Albrecht Daniel Theiler, ele é médico e ele diz, a melhor forma de curar alguém que está doente é fazendo ele comer alimentos com saúde. E para fazer comer alimentos com saúde e recuperar a saúde, eu preciso estudar agricultura. Mas não há na Alemanha uma escola de agricultura. Por quê? Os camponeses alemães estão numa escravidão chamada servidão, e da antiga Idade Média. E ele vai aonde estudar? Na Inglaterra, porque não há mais camponeses. E ao não haver camponeses, é necessário ter escolas para ensinar como é que se cultiva. Ele chega na Inglaterra, estuda e volta agrônomo. E ele diz, aquilo que me ensinaram lá está errado, porque para ser agricultor é preciso agricultura, saúde e liberdade. Então ele começa e ele cria uma escola. Essa escola, esse homem tem estátuas em mais de 30 cidades alemãs. Eu tive dos dois lados na Alemanha, eu ficava fascinado, porque eu dizia assim, e por que não se ensina? Então eu me ri, os alemães são muito duros, sabe? Ele dizia assim, um dia você saberá. Me mandando estudar. Então, ele cria uma frase que eu encontrei num livro de Salman Watson, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. E o livro está escrito, o humus é produto da matéria viva. Matéria viva é aquilo produzido pelo líquido, pelo sol e pelo camponês, o alimento. Isso é matéria viva que nós usamos. Isso é a palha das palmeiras. Isso é a compostagem. O humus nasce na compostagem. O humus é o produto da matéria viva e a fonte dela. O que é isso? É um ciclo.
Ele é o produto e ao mesmo tempo é a fonte. E esse ciclo é o ciclo da matéria orgânica camponesa. Compreenderam? Que nós não conhecemos. Por isso, vocês vão ver, aqui está o livro de Selma Waxman. Está traduzido, está em português. É um livro que não se perca. Esse livro é a coisa mais linda do mundo. Lá está a Prússia. A Prússia é a parte mais rica da Rússia, da Alemanha. É um grande reino, fortíssimo, economicamente poderoso. Só que na Prússia, os camponeses aqui perceberiam uma coisa belíssima. Na Prússia era proibido que o banco, ao emprestar dinheiro a um camponês, cobrasse juros. Por quê? Porque a agricultura é aleatória. Todos pomos a semente na terra, não sabemos se colherá ou não. São muitas razões que evitam a colheita, e não é culpa do agricultor. São muitas culpas, mas não do agricultor. Então, o que o banco tinha que fazer? Tinha que dar o dinheiro ao agricultor, escolher o agricultor e dizer assim: Sebastião, sai daqui, você é relaxado. Vem, Joaquim, vem, tu é tudo bom, vai que eu confio no teu braço. Entenderam? E aí o que ele fazia? Pedia permissão ao auditor e dizia assim: eu vou fazer ações, o dinheiro está na tua terra. Como tu é conhecido, todo mundo vai querer investir em ti, não nesse Sebastião aí. E aí isso, aquelas ações ali, até 1860, 70, isso existia na Alemanha. E por que nós não estudamos assim? E por que não sabemos isso? Nós tivemos isso. Eu ainda conheci isso, era proibido. Mas nós tínhamos